Olá, turma! Sejam bem-vindos ao componente de conteúdos de História para Educação Fundamental do curso de Pedagogia EAD da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia. É uma imensa alegria fazer parte desse grupo de professores que tem buscado oferecer um curso de excelência acadêmica a estudantes que estão em diferentes regiões e sonham concluir o ensino superior. Eu sou a professora Carolina, docente adjunta da Faculdade de Educação da UFBA, onde ministro os componentes relacionados ao ensino de História. Antes de chegar à UFBA, eu trabalhei durante 9 anos na educação básica e também em universidades privadas. Sou graduada e mestre em História e doutora em História e Teoria Literária. Espero, ao longo desse bimestre, partilhar um pouco da minha experiência e principalmente fomentar boas discussões sobre o ensino e aprendizagem de História, área do saber que tanto me encanta e tem um papel fundamental na construção de uma sociedade democrática. Desejo a todos e todas um excelente bimestre. A disciplina tem uma carga horária de 68 horas, intensiva, com as atividades distribuídas ao longo de 8 semanas. Espero que vocês consigam se dedicar 7 horas por semana para a interação no ambiente virtual, o Moodle, além do tempo que vocês vão precisar para realizar leituras e atividades de avaliação. Considerando as particularidades da história, seu papel social e seus processos de aprendizagem, eu espero que vocês, estudantes, possam refletir sobre a natureza do conhecimento histórico, conhecer as principais correntes teóricas e os conceitos fundamentais da área, avaliar o processo de escrita da história, compreender o processo de constituição da história como disciplina escolar, analisar os documentos curriculares para a área de história, reconhecer e selecionar conteúdos pertinentes ao ensino da história na educação básica, relacionar o ensino de história à produção historiográfica, introduzir a história da Bahia, apresentando documentos e espaços que podem ser explorados nas séries iniciais. Para atingirmos esses objetivos, eu pensei o curso em 5 unidades. A gente vai iniciar ele estudando a natureza do conhecimento histórico, conceitos, fontes, domínios e correntes teóricas que norteiam o trabalho de pesquisa do historiador. Entendo que é muito importante que o estudante ou a estudante de pedagogia conheça essas noções elementares da teoria de história, a fim de que possa estar preparado para realizar pesquisas bibliográficas, selecionar e analisar fontes documentais, reconhecer pressupostos teóricos em textos historiográficos, justificar escolhas temáticas e tipos de abordagem e refletir sobre as funções do pensamento histórico. Como ciência, a história produzida nas universidades tem seus referenciais teóricos e parâmetros de análise. Logo, conhecê-los é fundamental para que nas aulas de história do ensino fundamental, especialmente nas séries iniciais, a professora ou o professor leve em conta a historicidade dos fenômenos históricos e demonstre a importância dos estudos dessa área. Na unidade 2, nós vamos estudar a história dessa disciplina, seu processo de consolidação e sua relação com os diferentes projetos de Estado que marcaram a história do país. Em linhas gerais, a história se tornou uma disciplina escolar do século XIX, cuja missão era fortalecer o civismo e o senso de pertencimento à pátria. No século XX, as reformas educacionais consolidaram o espaço do conhecimento histórico no contexto escolar. Com toda a implantação do regime militar, na década de 1960, o ensino de história ficou circunscrito aos estudos sociais, que abarcavam outras áreas, como a geografia. Com a redemocratização, a disciplina retorna ao currículo escolar com a função de formar cidadãos conscientes e de desenvolver o pensamento crítico e autônomo nos estudantes. No ensino de história, os conteúdos e as abordagens também se modificaram ao longo do tempo, acompanhando as tendências teóricas e a produção historiográfica de cada período. Considerando que a história, enquanto disciplina escolar, cumpre um papel na construção e na manutenção de uma determinada ordem política, é necessário conhecer e avaliar os atuais documentos curriculares e contextualizá-los nesse cenário. É sobre esse tema que nos debruçaremos na unidade 3. A partir da leitura da Base Nacional Comum Curricular e das orientações curriculares produzidas no Estado da Bahia. Na unidade 4, tendo em vista as concepções e orientações presentes nos documentos oficiais, vamos estabelecer critérios para a seleção e abordagem de conteúdos para o ensino de história.
Nessa sessão, vamos definir o que sejam os conceitos secundários e os metas históricos que perpassam a produção historiográfica e o ensino de história. E para encerrar nosso componente, apresentamos uma introdução à história da Bahia. Essa última unidade busca apresentar temas, referências bibliográficas e fontes para o estudo da história da Bahia, a fim de que professores das séries iniciais possam abordar conteúdos relacionados à memória coletiva e às identidades locais. Cada unidade tem a indicação de uma leitura obrigatória. Além disso, há sugestões de materiais complementares para aqueles e aquelas que desejarem aprofundarem nos temas. As bibliografias estarão disponíveis em nossa plataforma e também na web. Vocês serão avaliados ao longo de todo o período, as interações no Moodle, as atividades solicitadas e a avaliação presencial irão compor a nota final do componente. Para começarmos, sugiro que vocês leiam um plano de aprendizagem, baixem os textos e organizem um cronograma de estudos. É muito importante que vocês planejem e se organizem para que as leituras não se acumulem. Além disso, apesar da flexibilidade que o EAD proporciona, procure reservar um período do dia para as atividades no ambiente virtual. Eu e o tutor vamos acompanhar você nesse processo formativo. Um grande abraço!